Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Esse mês de outubro que nós estamos agora começando é um mês onde no Opus Dei nós temos algumas datas celebrativas importantes. Em concreto, ontem, 2 de outubro, foi a data mais o aniversário da fundação do Opus Dei. E dia 6 nós temos a canonização de São José Maria. E a canonização, em concreto, uma data também importantíssima, porque ela não simplesmente, no caso concreto de São José Maria, não simplesmente diz, olha, esse homem viveu santamente e agora está no céu. A canonização declara santo alguém, né? Não simplesmente acontece isso, mas também é um selo, entre aspas, né? Um selo de qualidade da própria mensagem que ele veio trazer. Então, toda a vida dele esteve profundamente relacionada ao Opus Dei e a toda a doutrina que ele ensinou de santificação, não uma nova doutrina, né? Nada que estivesse fora do Evangelho, mas havia um enfoque, havia um carisma que permanece, e nesse sentido, a Igreja, a canonização do 6 de outubro recorda isso, né? Essa mensagem é um caminho seguro de santidade, porque ele mesmo aplicou essas coisas na sua vida, ele mesmo foi ao céu por aí e nos propõe tudo isso, né? Qual é a mensagem? Pois olha, nós poderíamos pensar o seguinte, né? Que antes de Deus ter manifestado a São José Maria a sua mensagem, Deus estava lá no alto dos céus, olhando aqui para a terra, observando, né, as coisas, como nós, homens, conduzimos a nossa vida, né, como a humanidade avança, e de repente Deus começou a perceber que cada vez mais a humanidade se afastava dele. Já não era como tinha sido em algum tempo anterior, e viu, né, que, sobretudo, muitas vezes ia se separando. Uma coisa era a vida de piedade, uma coisa é a vida de relação com Deus, outra coisa é o dia a dia, né? Uma coisa é ir na igreja, outra coisa é estar no clube, é estar no trabalho, outra coisa é a festa de família, né? Como se fossem duas coisas separadas, né? Deus estava talvez na oração, mas já não estava em vários outros ambientes, né? Trabalho, então Deus não está nas indústrias, Deus não está nos campos, Deus não está nas lojas, Deus não estava nos bancos, né? Deus já não estava presente na própria sociedade, né? Os grupos de amizade, as famílias, as escolas, os hospitais. Deus se viu excluído da cultura, os livros, o cinema, o teatro, a música, a pintura. A pintura, antigamente, era tudo religiosa, hoje em dia já não tem mais pintura religiosa, né? Deus se viu ausente do lazer, dos esportes, das festas, da praia, de uma série de coisas, né? E assim por diante. Então, Deus, olhando lá do céu, diz, olha, cada vez mais eu sou excluído, cada vez menos eu estou presente na vida das pessoas. E exatamente diante dessa realidade, e não porque Deus
Deus seja uma pessoa, seja alguém vaidoso que não quer se sentir esquecido, né? Não, como é que estão esquecendo de mim? Como é que não se importam comigo, né? Não é por uma questão de vaidade, é por uma questão de saber, olha, eles precisam de mim, eles não podem me deixar de lado, porque se eles me deixam de lado, eles vão por mau caminho, né? Então, Deus percebendo esse afastamento do mundo, né? Que no fundo, quem se predica ao mundo, Deus não perde nada com isso, né? Deus não fica mais pobre, Deus não fica mais fraco, Deus não fica menos... Não, Deus continua sendo exatamente quem sempre foi. Quem se prejudica somos nós. E então, percebendo exatamente essa realidade, Deus diz, olha, vamos ter que botar um remédio aqui, né? Vamos ter que encontrar uma forma de solucionar esse problema. E no dia 2 de outubro, ele mostrou a São José Maria exatamente esse seu desejo de que nós vivêssemos a chamada universal à santidade, de que nós buscássemos santificar o nosso trabalho, o nosso estudo, todos os nossos afazeres, que nós colocássemos a Deus de novo no centro de tudo, no centro das nossas vidas. Não, Deus não seria simplesmente alguém que nós encontramos domingo quando a gente vai na missa, ou antes de dormir quando a gente reza ali o Pai Nosso e a Ave Maria e o Glória, né? Então, a presença de Deus na minha vida se reduz a isso. Não, Deus diz, olha, perfeito ir na missa domingo, perfeito rezar antes de dormir, mas é pouco, né? É preciso mais, é preciso muito mais. E Deus exatamente mostrou essa ideia, essa mensagem a São José Maria, né? Ou seja, que não existe nada na nossa vida que a gente possa fazer, e quando eu digo nada, é nada, não é simplesmente uma aproximação, é nada, nada mesmo, que a gente possa fazer, que a gente deva fazer sem Deus. Não, isso aqui eu não preciso de Deus, isso aqui eu deixo Deus de lado. Tem algo que eu possa fazer que eu digo isso e Deus fica de lado? Não. Deus deve estar presente em tudo. Não é razoável a gente pensar que Deus estivesse fora de algo, né? Por quê? Porque é assim, Deus estando presente em tudo é que Deus vai poder fazer o bem, é que Deus vai poder transformar, é que Deus vai poder ajudar. Deus só pode ajudar quando Ele está junto, né? Quando a gente exclui a Deus, quando a gente se afasta de Deus, fica limitada a atuação divina, né? Essa ideia dessa chamada universal à santidade, sobretudo a ideia da santificação através do ordinário, através do trabalho, através das coisas que nós temos em mãos, sem necessitar buscar coisas especiais, dizer, não, puxa vida, então eu quero colocar Deus no centro da minha vida, então eu vou tirar tudo aquilo que me dispersa e vou focar só em Deus, eu vou entrar num mosteiro, por exemplo. Tudo bem, tem gente que é chamada a isso e deve fazer isso. Mas outros não são chamados a entrar num mosteiro e ainda assim devem colocar Deus no centro, né? E vão colocar Deus no centro na medida em que busquem santificar a vida ordinária, trabalho, estudo, as coisas que têm entre mãos. Essa ideia é importantíssima, em primeiro lugar, exatamente por isso, porque abre um caminho, abre uma possibilidade da gente ser santo. Antes uma pessoa pensaria, olha, puxa vida, eu por esse caminho aqui, eu faço o que dá e não dá para fazer muito, né? Porque eu não estou focado em Deus. São José Maria diz, não, você pode estar no meio do mundo e estar focado em Deus, sim. Tanto quanto um carmelita, tanto quanto um cartucho, alguém que está lá na sua cela, né? Por quê? Porque, inclusive, São José Maria tinha essa expressão forte, né? A minha cela é a rua. A minha cela, meu lugar de encontro com Deus, meu lugar de recolhimento interior, meu lugar de oração é a rua, é o mundo, é o contato com as outras pessoas. Isso não me afasta de Deus, isso não deve me afastar de Deus, ao contrário, isso deve ser uma situação de encontro com Deus. Tudo que acontece na minha vida deve, de alguma forma, contribuir para essa união. Às vezes acontece que algumas coisas, entre aspas, elas atrapalham a união. Mas por que atrapalham a união? Porque eu não estou sabendo encaixar. Tem coisas que eu não sei encaixar. Mas o problema sou eu, né? A dificuldade é minha. Isso às vezes acontece exatamente, vejam que absurdo, né? Mas acontece exatamente muitas vezes com a cruz, né? A minha vida espiritual estava indo tudo tão bem, até que apareceu a cruz. Aí por causa da cruz eu não estou conseguindo mais santificar.
Eu digo, caramba, não foi através da cruz que Jesus redimiu o mundo? Então, como é que eu não estou conseguindo incorporar a cruz na minha vida para santificar essa minha realidade de sacrifício, né? Bem, de qualquer forma, tudo é santificável. Todas as coisas que nós temos em mãos, tudo aquilo que nos chega, pode e deve ser matéria para a gente santificar. E depois, essa ideia da santificação do trabalho também ela é fundamental, não simplesmente porque nos abre uma possibilidade, um caminho da gente tomar a sério a nossa luta por sermos santos, mas ela abre também a possibilidade de uma transformação do mundo, né? Isso também é importantíssimo. O cristão não é aquilo que gostariam alguns, os laicistas, que querem que cristãos na sacristia, né? Você com a tua fé fica na sacristia, fica no teu quarto, você reza e não influi na sociedade, não traga a tua fé para a sociedade, porque a fé não tem nada a ver com a sociedade, né? Nós respeitamos a tua fé, mas não vamos dialogar sobre isso, né? Você faça as tuas orações e ponto. Alguns têm essa mentalidade, né? Os laicistas, que querem separar igreja e mundo, né? Mas uma separação radical no sentido de que não há influência nenhuma de um sobre o outro. E isso é falso. Né? Sim que existe separação igreja e Estado, ok, mas isso não quer dizer que os valores cristãos eles não devem impregnar o mundo. Isso não quer dizer que os valores cristãos não devem permear toda a sociedade. Claro que devem. O cristianismo fala de moral, né? O que é a moral? A moral está relacionada ao nosso agir, ao nosso atuar, à nossa convivência. Então, como é que a gente vai viver um cristianismo que não influa sobre o nosso agir? É uma contradição que não faz sentido, né? Por isso, nós levando, através da santificação do trabalho, o cristianismo para o mundo, a gente vai ser capaz de recristianizar o mundo, né? Todas as estruturas, cristianizá-las, levar para Deus. Dessa forma, a gente vai conseguir fazer realmente um mundo melhor. O Papa João Paulo II, teve a missa de canonização de São José Maria, foi em 2002, já fazem 18 anos. Dia 6 vai completar 18 anos. Na homilia da missa de canonização, ele dizia: elevar o mundo para Deus e transformá-lo desde dentro. Eis aqui o ideal que o santo fundador vos indica. Então, falando, né, na missa de canonização, ele diz, olha, o ideal que ele apresenta, o ideal que ele indica é esse: elevar o mundo para Deus e transformá-lo desde dentro. Então, o Papa fala disso, né? Elevar. A gente eleva para Deus quando a gente oferece as coisas a Deus. O que é elevar para Deus? É fazer subir, né? Então, o que a gente faz subir? Faz subir as nossas orações, o nosso louvor, o nosso trabalho, o nosso apostolado, né? Tudo aquilo que a gente toca, tudo que a gente faz, a gente eleva para Deus. Não são coisas que ficam simplesmente aqui na terra entre nós, né? E depois, o Papa fala também isso, transformar, e aqui é interessante, né? Transformar o mundo, ou seja, dar uma nova forma ao mundo, porque a forma que a gente vê no mundo hoje não agrada, então a gente precisa dar uma nova forma. Então, transformar o mundo, e o Papa diz, desde dentro. De fato, a gente observa o mundo, eu acho que é difícil unanimidade nos nossos dias, o pessoal está dividido em tudo, mas se a gente pode encontrar uma unanimidade, provavelmente seja essa: dizer, olha, o mundo, algo está errado, né? Aí todo mundo vai concordar, todo mundo vai dizer, olha, precisa melhorar o mundo, né? Tem muita injustiça, tem guerra, tem droga, tem roubo, tem corrupção, tem desonestidade, não, tudo que tipo de coisa, né? Um monte de coisa, tem doença, né? Agora especialmente. Então, não há dúvida de que há muita coisa a ser corrigida no mundo em que a gente vive, né?
Agora, diante dessa perspectiva, muitas pessoas se questionam, e por que Deus não faz algo? Pô, o mundo está tão complicado, o mundo está tão problemático, por que Deus não põe solução? Por que Deus não castiga os maus e promove os bons? É uma pergunta que muita gente se faz, né? Uma pergunta que muita gente se faz. Por que Deus não faz isso? Se Deus pode, Deus tem poder? Deus tem poder. Então, Deus tem poder. Deus é bom. Se ele está vendo as coisas erradas e pode ajeitar, por que ele não faz? Por que ele não dá esse passo? Né? É o questionamento que a gente se faz. De fato, para Deus seria muito fácil. Deus poderia simplesmente chegar e dizer, olha, cansei. Né? Chega, você já torrar a minha paciência que chega. Né? Muito tempo insistindo, muito tempo dando oportunidade, muito tempo apostando em vocês, eu confiei. Nossa, olha, se tem alguém paciente, alguém que não desiste, alguém que insiste, alguém que dá oportunidade, alguém que dá possibilidade, sou eu. Né? De fato, quantas vezes Deus não insistiu? E Deus poderia dizer, olha, apesar de tudo isso que eu vejo, qual que é a conclusão que eu tiro de tudo isso? É que é inútil. É inútil contar com a ajuda de vocês. Vocês são uns fracassados. Vocês são uns incapazes. Eu dei tudo do bom e do melhor para vocês e olha o que vocês fizeram. Olha a porcaria que está o mundo, né? Olha a porcaria que está o mundo. Agora, deixa comigo. Eu vou fazer tudo sozinho. E Deus pode, ele, por conta, botar tudo para funcionar. Ele faz lá 5 segundos, ele bota tudo em ordem, resolve todos os problemas. Né? Deus pode fazer isso? Deus pode fazer isso. Deus pode, não tenho dúvida. Deus é onipotente, Deus faz o que ele quer. Pode fazer isso? Pode. Né? Isso seria santificar o mundo desde fora. Né? Uma força externa que colocaria ordem na bagunça. Uma força externa que tornaria santo, que levaria, que sobrenaturalizaria o mundo. Né? E seria uma pena. Seria o atestado do nosso fracasso, seria o atestado da nossa incompetência, seria o atestado da nossa inutilidade. Né? Porque seria isso, Deus dizendo, olha, vocês são tão incompetentes, eu vou ter que fazer eu. Então, realmente, a gente ficaria ali com cara de tacho, dizendo, putz grila, né? Deus deu milhares de anos para a gente resolver esse assunto aqui, e a coisa não só não melhorou, senão piorou cada vez mais. Né? Seria triste, seria uma pena. Não é a atitude que Deus quer tomar. É por isso que Deus não faz isso. Poderia fazer? Poderia, mas não é a atitude que Deus quer tomar. Primeiro porque ele continua acreditando em nós. Ele confia. Ele não acha que nós somos inúteis, incompetentes, que nós somos uma decepção. Ele sabe que nós temos as nossas fraquezas, temos as nossas misérias, mas ele vê também todo o nosso esforço, todo o nosso empenho. Ele vê que muitas coisas boas saem das nossas mãos e ele continua apostando. Ele não desistiu. Não desistiu da gente. Né? E por isso, né? Por isso ele quer que a gente santifique o mundo, a gente transforme o mundo desde dentro. Né? Não desde fora, a intervenção divina seria desde fora, mas desde dentro. Né? Isso, exatamente, o Opus Dei, a ideia, a mensagem que Deus enviou através do Opus Dei, vem de encontro exatamente a tudo isso. Né? Ou seja, uma mensagem que diz, olha, Deus continua acreditando na gente, Deus continua apostando na gente, e Deus quer que sejamos nós, com a sua ajuda, certamente, não cabe dúvida. Né? Contamos com a ajuda, com a graça, com a intercessão de Deus, mas com os nossos braços, com o nosso empenho, com o nosso esforço. E é assim que nós vamos transformar, santificar o mundo. Os defeitos, os problemas, a corrupção, por exemplo. Né? A corrupção não vai acabar simplesmente por causa de um decreto divino, mas a corrupção vai acabar porque nós, cristãos, vamos avançar nos valores do Evangelho de tal forma que as pessoas queiram ser honestas, né? E vivam
honestamente o seu trabalho. A violência vai acabar não porque Deus vai arrancar as armas de todo mundo, mas a violência vai acabar na medida em que nós, cristãos, nos empenharmos em pregar o evangelho do amor, da misericórdia, do perdão, da compreensão, da paz. A miséria, a fome, tantas coisas ruins, né, vão acabar não simplesmente porque Deus vai mandar 7 anos de vacas gordas, né, e vai ter abundância para todo mundo, como no Antigo Testamento, no Egito, mas vai acabar porque nós cristãos devemos trabalhar por isso, levando a solidariedade a todas as partes, né, sendo generosos, vivendo a caridade com o próximo. Esse é o caminho. Esse é o caminho de mudar o mundo, esse é o caminho para transformar, isso é o que Deus espera. E está nas nossas mãos, está ao nosso alcance. Podemos fazer isso. A gente tem que se questionar o quão decidido eu estou a fazer isso. Essa é a pergunta, né? Quão decidido, quão determinado, quanto eu me empenho nesse compromisso de santificar o mundo, né? Não sei se vocês conhecem aquela alegoria do qual que é a diferença, né? O sanduíche de ovo com bacon, qual que é a diferença, né? Bem, a diferença é que a galinha colaborou, o porquinho se comprometeu, né? Essa é a diferença. Então, a questão é essa: eu vou colaborar ou vou me comprometer na formação de um mundo melhor? Eu vou fazer como a galinha, que deu o ovo, mas tranquilo, eu vou fazer que nem o porquinho lá, que cortou da própria carne, né? Que realmente se comprometeu. O que Deus espera de nós é compromisso. Um compromisso sério. Colocar o ombro ali, né? Pode botar peso aqui, Senhor. Pode botar peso, que eu aguento. A gente não precisa ter medo de dizer para Deus que pode botar peso, porque evidentemente Deus ele tem uma boa noção das coisas, ele não vai botar um peso superior às nossas forças, né? Eu vou dizer, olha, Senhor, põe só metade do que o Senhor está pensando, porque certamente se botar tudo não vai dar certo, né? Cara, se tem alguém que conhece você, é Deus, mais do que você mesmo. Então, diz, olha, pode descarregar o que for para descarregar, que eu sei que eu não vou me decepcionar. Dizia ainda o Papa João Paulo II, José Maria Escrivá compreendeu claramente que a missão dos batizados consiste em elevar a cruz de Cristo sobre toda a realidade humana. E sentiu surgir do seu interior a apaixonante chamada a evangelizar todos os ambientes. Que é o que a gente mais ou menos já vinha comentando, né? Todo batizado, pelo simples fato de ser batizado, né? Fui batizado por Cristo, né? Incorporado a Cristo através do batismo. Imediatamente, através desse batismo, eu já assumo plenamente a minha vocação cristã, que leva junto a missão de ser santo e de evangelizar. Eu não preciso de um segundo mandato para realizar essas coisas. Não, fui batizado, já estou plenamente incorporado no exército de Cristo e tenho essa missão. E é interessante, né? A gente diz, bem, ok, perfeito, né? Estou aqui determinado a colaborar com Cristo, estou determinado a comprometer-me, estou determinado a fazer do mundo um lugar melhor. Por onde eu começo? Por onde eu começo? Tem tanta coisa errada que eu vejo, né? Tanta coisa. Será que a gente começa combatendo a corrupção? Será que a gente começa combatendo a miséria, a injustiça, as guerras, as drogas? Por onde eu começo? Pois olha, para começar a mudar o mundo, começa por você mesmo, né? Não adianta a gente querer mudar só o que está fora. Se todo mundo pensar isso, vamos mudar o que está fora, ninguém muda, né? E aí as coisas não saem do lugar. As coisas só vão mudar quando cada um assumir
o compromisso de mudar a si mesmo, dizer, olha, eu vou ter que corrigir, eu vou ter que combater os meus vícios, eu vou ter que potencializar as minhas virtudes. Todos nós temos potência para fazer muita coisa boa na vida. Deus deu talento para todos nós temos talentos. Então, primeira coisa, a partir dos talentos que eu tenho, e aí são os talentos mais variados, né? Mas a partir dos talentos que eu tenho, o que pelo menos são potência, eu tenho que trabalhar para que eles se desenvolvam. E uma vez que eu desenvolvo os meus talentos, o que eu não posso fazer é enterrar eles. Com a parábola evangélica, né, do sujeito que foi lá e enterrou os seus talentos. Então, também não adianta ter o talento para não fazer nada com ele. Então, eu tenho que desenvolver as minhas capacidades, as minhas habilidades, os dons, as graças, os carismas que Deus me dá, e Deus dá a todos nós temos. E uma vez que e ao mesmo tempo, né, não é que eu tenho que primeiro desenvolver e depois botar em prática, é tudo simultâneo. O próprio processo de desenvolvimento dos talentos e das capacidades, ele caminha junto com o uso que eu faço dele. Quanto mais eu uso o talento, melhor ele fica, né? Mais ele se aprimora. Então, se trata exatamente disso. Né? Por onde eu começo a mudar o mundo? Por mim. Como? Combatendo os meus defeitos, potencializando as minhas virtudes e botando as minhas virtudes, os meus talentos, os meus dons a serviço de Deus, a serviço da igreja, a serviço das almas, a serviço da sociedade, a serviço de qualquer tarefa boa que nós tenhamos diante de nós. Nesse sentido, pode servir assim como um bom norte da nossa bússola, como exatamente, estamos falando de mudar a si mesmo, de ser santo, isso São José Maria dizia, olha, isso vai passar através da santificação das coisas ordinárias, do dia a dia, do nosso trabalho, e aqui ele coloca um roteiro que pode ser muito interessante a gente ter isso presente para tentar aplicar. Ele diz assim, santificar o trabalho, santificar-se no trabalho e santificar os demais com o trabalho. É todo um roteiro aqui de santidade pessoal e de construção de um mundo melhor. Né? Santificar o trabalho, ou seja, tudo aquilo que eu faço com a maior perfeição possível para poder oferecer aquilo para Deus. Né? E evidentemente que na medida em que eu faço as coisas com perfeição, o mundo vai sendo transformado. Então, na medida em que eu santifico o trabalho, o mundo vai se transformando. O mundo vai se transformando num lugar melhor, mais agradável. Vai se transformando naquele mundo que a gente deseja. A gente tem pressa, a gente gostaria que Deus já fizesse todas as coisas imediatamente, mas não é esse o caminho que Deus estabeleceu. Deus diz, olha, vai acontecer isso, mas na medida em que você santifique o que vocês têm, o trabalho de vocês. Depois, santificar-se no trabalho, porque ao longo desse processo na medida em que eu vou fazendo as coisas bem feitas, eu mesmo me transformo, né? O nosso agir, ele molda o nosso ser. Eu vou absorvendo as qualidades ou os defeitos daquilo que eu faço. Né? Se eu digo mentiras, eu vou me tornando mentiroso. Se eu sou um cara, se eu estudo pra caramba, eu vou me tornando estudioso. Então, o agir vai formando, vai configurando o meu ser. Então, na medida em que eu trabalho bem, que eu trabalho com virtude, aquilo vai me santificando. Por isso, santificar-se no trabalho. E santificar os demais com o trabalho. Né? Às vezes, bem, basta ver uma pessoa trabalhando bem, a gente aprende muitas vezes, muito mais por exemplo, né? Às vezes, mais ajuda você ver na prática um colega de trabalho, você vê lá, puxa vida, esse cara é um modelo para mim, é um cara ordenado, é um cara batalhador, é um cara, né, um cara honesto, não sei o quê. Eu, assim, ele não precisa nem me dizer nada, só de ver ele trabalhar eu já aprendo pra caramba, né? Então, se a gente seguir esse roteiro, a gente vai acabar também santificando os outros, aqueles que convivem conosco. Claro, as pessoas vão ter que estar abertas para isso, né? Mas não há dúvida de que muitos admiram a virtude e quando vem a beleza da virtude, dizem, olha, eu quero para mim. A virtude é bonita. A virtude é bonita. O vício não é bonito. O vício não é bonito, né? Às vezes a gente até cai no vício, mas quando a gente vê o mesmo vício nos outros, um cara glutão, por exemplo, né?
Você diz, pô, eu não quero ser que nem esse cara, né? Você vê o cara devorando, né? Devorando toda a torta de chocolate, né? Eu não quero dar esse vexame, né? A virtude, ao contrário, a virtude é bonita. Então, na medida em que você vê a virtude, você diz, eu quero para mim. Por isso, se a gente santifica o nosso trabalho através da nossa virtude, sendo virtuosos, os outros vão dizer, eu quero ser também assim, né? E aí, exatamente, a gente vai santificar os demais com o trabalho. Vamos terminar e vamos recorrer à intercessão de Nossa Senhora, para que ela nos dê luzes, nos ajude a absorver essa mensagem chamada universal à santidade, que a gente se comprometa a isso, que ao mesmo tempo a gente entenda o que é santificar o nosso trabalho, né? E assim a gente vai contribuir aos planos de Deus, porque os planos de Deus vão se realizar não quando tiver 2, 3, 5 pessoas vivendo bem essa mensagem, mas os planos de Deus vão se realizar quando todos estivermos contribuindo, né? Então se trata de que todos nós absorvamos bem isso para transformar o mundo tal como Deus quer e como também nós queremos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor. Meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos rezar. Exame. Ato de presença de Deus. Já meditei nessas palavras de São José Maria, aí onde estão as nossas aspirações, o nosso trabalho, os nossos amores, aí está o lugar do nosso encontro cotidiano com Cristo. Este ideal tão cheio de luz tem alguma realidade na minha vida? Capto o exemplo da vida oculta de Cristo, que passou 30 anos nas circunstâncias mais comuns em que a maioria dos cristãos se encontram, dedicado ao trabalho, à família, ao convívio social, fazendo tudo bem feito e realizando no meio dessa vida ordinária a obra da redenção. Vejo claro que Deus me diz, através disso, que na minha vida diária posso e devo santificar-me. Entendo que Deus me espera nos pequenos deveres de cada dia, pedindo-me que os cumpra com fidelidade, com amor, com perfeição nos detalhes.
Encaro cada um dos deveres familiares, profissionais ou sociais como aquilo que são aos olhos de Deus, uma ocasião sempre renovada de amar e de servir a Deus e ao próximo. Deixo as minhas tarefas pela metade, ou luto seriamente por colocar em todas elas a última pedra, como São José Maria costumava dizer? Ao pensar no chamado à santidade e ao apostolado que Deus dirige a cada um de nós, levanto os olhos ao céu, de onde nos há de vir o auxílio, e fomento em mim uma grande esperança. Tenho na esperança em Deus, como tinham os santos, um apoio firme, que me permite encarar os ideais da vida cristã com magnanimidade, com metas altas de amor, de santidade, de virtudes, e com as iniciativas audazes de apostolado e de obras de serviço. As dificuldades e fracassos momentâneos abalam o meu otimismo. Esqueço que, para um filho de Deus, sempre é possível nascer de novo, como Jesus dizia a Nicodemos, recomeçar, auxiliado pela graça de Deus, com coragem e confiança. Estou consciente de que Cristo nos deu o mundo como herança, como reza o Salmo 2, e que pede a todos os cristãos que colaboremos na extensão do seu reinado. Sinto a responsabilidade de ser fermento na massa, com o exemplo da minha vida, com o calor da minha amizade, com a conversa confidencial que ajuda parentes e amigos a se aproximarem de Deus. Procuro mostrar a grandeza da fé cristã e da firmeza na verdade, ao mesmo tempo que ensina a respeitar a liberdade dos outros. Sei explicar que a liberdade religiosa tem como consequência o direito à livre manifestação da nossa fé na sociedade, a expressão pública e a defesa livre das nossas convicções em todos os âmbitos e níveis sociais, e respeita sempre o direito dos outros a expressar as suas convicções. Ato de contrição.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na nossa meditação anterior estivemos considerando a mensagem que Deus trouxe ao mundo através de São José Maria, uma mensagem que fica reforçada exatamente através da sua canonização, uma mensagem bonita, uma mensagem otimista, positiva, que nos convida a sermos santos, a sermos virtuosos, a transformar o mundo desde dentro, porque Deus nos apoia, Deus nos ajuda, Deus confia em todos nós. E é bom a gente sonhar com essas coisas, né? É bom a gente ter esses bons sonhos. Se a gente corre risco de ficar pessimista, negativo, vitimista, né? É bom pensar na vitória de Cristo, é bom pensar em levar essas coisas a todas as partes. Ao mesmo tempo, esse sonho corre um risco, que é o risco de achar que o sonho é simplesmente isso, um sonho, né? A gente pode sonhar com essas belezas e dizer, que maravilha, mas não vejo por onde, né? Por um lado, achar que é um sonho porque eu acho que o mundo não tem jeito, né? Acho que o mundo tem os seus problemas, as suas dificuldades, o mundo sempre foi assim e não vai mudar. E por outro lado, também achar que é um sonho porque eu não posso mudar. Mas eu já me conheço, eu já conheço as minhas fraquezas, as minhas limitações, as minhas debilidades, eu não consigo melhorar, não consigo vencer os meus defeitos, já tentei, não dá certo, né? Cair num certo falso realismo, né? Tem gente que, às vezes, quando escuta um discurso otimista, às vezes já coloca na cara assim um certo sorriso tristonho, né, do sujeito realista. Pobre ingênuo ali está falando, né, dessas coisas, ele não sabe disso, né? Eu já tentei, sei que essas coisas não funcionam, mas tudo bem, é bonito ver a ingenuidade dessa pessoa, né? Não pode acontecer isso, e a gente achar que o sonho é simplesmente um sonho e não vai se realizar nem porque o mundo não muda e eu também não mudo, o que seria certamente uma perigosa tentação, porque quando a gente absorve esse tipo de pensamento, isso significa que a gente já jogou a toalha, né? Já jogou a toalha. Essa expressão, acho que vocês conhecem, jogar a toalha, né? Hoje em dia não rola mais o boxe, mas o boxe é quando o cara está apanhando, o próximo passo é a morte, o treinador joga a toalha, né? Para interromper, digo, chega um massacre aqui, inútil, para de bater, né? Então, às vezes a gente pode jogar a toalha, dizer, ó, acabou a luta, eu não vou vencer, eu já estou com a cara toda inchada, estou com o supercílio aberto, estou com fratura exposta aqui, não vou mais ganhar essa luta, né? Então, a gente pode, eventualmente, jogar a toalha. E, claro, aí é a pior coisa que pode acontecer, porque não ganha, né? Uma pessoa que jogou a toalha, uma pessoa que já não vai mais se empenhar, já não vai lutar, nem vai se esforçar para mudar realmente o mundo, e tampouco vai se esforçar para mudar a si mesmo. Acha que não dá, né? Aquelas metas, é um problema, né? Aquelas metas que a gente crê que são impossíveis de alcançar, a gente não investe. Vamos imaginar que viesse aqui, depois da meditação, chegasse um representante da Agência Espacial Brasileira, não sei se existe a Agência Espacial Brasileira,
mas viesse um representante da Agência Espacial Brasileira e diz, olha, nós estamos com um projeto de enviar uma missão tripulada a Plutão, nós viemos aqui pedir a sua colaboração, né? Você poderia contribuir com R$100? E a gente responderia, meu chapa, a gente não chegou nem na Lua, né, cara? Você quer mandar uma missão para Plutão? Eu não vou botar dinheiro numa canoa que está furada e o furo é tão grande que nem existe canoa, né? E não vou. Né? De fato, se a gente não aposta em algo, a gente não investe. A gente não gasta nem esforço, nem tempo, nem energia, nem dinheiro, nem nada, né? Por isso, esse é o perigo na nossa luta pela santidade, ou na luta por evangelizar, cristianizar, transformar o mundo desde dentro, como a gente viu na meditação anterior. Nessa luta, não acreditar nessas coisas e, portanto, não batalhar por elas, né? A gente tem que, digamos, exatamente atuar no sentido contrário. Em primeiro lugar, perceber toda a beleza da proposta que Deus nos oferece, o projeto que Deus nos apresenta. Deus nos apresenta o projeto da santidade, o projeto da instalação do reino de Deus na Terra, e que são metas bonitas, são metas pelas quais vale a pena. E depois a gente deve também fazer um ato de fé nisso. Né? Fazer um ato de fé, dizer, olha, Senhor, eu creio que é possível. Por que eu creio? Porque é Deus quem está falando. É Deus quem está falando. Por mais que eventualmente, né, aos meus olhos humanos, toda a impressão que eu tenha seja no sentido contrário, a minha experiência mostra que as coisas não vão desse jeito, ainda assim, né, ainda que os meus olhos, os meus sentidos, a minha inteligência humana diga algo diferente, eu acredito em Deus. E se isso é o que Deus pede, se isso é o que Deus projeta, se isso é o trabalho que Deus está fazendo, então eu contribuo, então eu me uno a essa meta de Deus. Por que Deus? Porque Deus é vencedor, porque Deus não perde batalhas, né? Nesse sentido, nos ajuda a pensar exatamente no exemplo de São José Maria. Quando ele... Vocês pensem, né? Como terá sido para ele aqueles começos da obra, quando Deus tinha colocado sobre os seus ombros uma missão dificilíssima, para não dizer impossível, e ele se via desprovido de tudo, né? Não tinha meio, não tinha economia, não tinha prestígio, não tinha experiência, não tinha influência, não tinha nada, né? E tinha que fazer o Opus Dei. De fato, ele diz, olha, aquele 2 de outubro de 28, eu tinha 26 anos, ou seja, nada, a graça de Deus, ou seja, tudo, e bom humor, né? Porque também com mau humor a gente não vai em lugar nenhum, né? Pessoa mal-humorada, ela já destrói todos os projetos no começo. Não, tem que ter bom humor, porque a gente vai tomar tombo, né, nessas lutas, nessas batalhas, a gente sempre toma tombo. O cara mal-humorado, ele não levanta, né? Ou levanta e pega o chapéu e vai embora. No fundo é isso que o mal-humorado faz, né? O cara bem-humorado, ele toma tombo, ele dá risada. Oh, tá vendo eu cair? Imagina, bobo eu sou, né? Mas levanta e continua. Então, São José Maria, humanamente falando, olhando, né, com um olhar realista e razoável, era impossível aquilo que Deus pedia para ele. E ele mesmo reconhece isso. Ele dizia, numa entrevista que ele deu, impossível. Se eu tivesse pensado, se eu não tivesse tido uma plena confiança em Deus, que quando pede algo, dá todas as graças necessárias para poder fazer o que pede, ainda estaria repetindo essas palavras: impossível, 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 como um louco. Isso é o que eu teria feito se tivesse me deixado levar por uma visão humana. Mas, olha, diante daquilo que Deus me pediu, eu podia ter adotado a atitude do cara, do louco, do manicômio, que fica dizendo impossível, 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 né? Com o olhar perdido no infinito, impossível, 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 né?
Diz, olha, se eu tivesse me deixado levar por uma visão humana, se eu tivesse posto sobre a balança os dados reais que eu tinha, eu teria enlouquecido, né? Mas qual foi a atitude, né? Ele diz aqui, a plena confiança em Deus, que quando pede algo, dá todas as graças necessárias para poder fazer o que ele pede. Então ele diz, olha, por mais que humanamente falando isso não tenha pé nem cabeça, por mais que isso me pareça uma coisa irrealizável, por mais que eu não saiba nem por onde começar, ainda assim, foi Deus quem pediu, e Deus não se engana, e Deus não falha, e Deus não é uma pessoa não razoável, ao contrário, Deus é muito razoável, né? E confiando nisso foi que São José Maria se lançou à aventura, se lançou a fazer esse impossível, se lançou a trabalhar um dia depois do outro, um passo depois do outro, como nós, né? Isso é o que também nós devemos fazer diante da imensidão do trabalho que nós temos que fazer. Como que a gente começa? Dando o primeiro passo, né? Às vezes parece que o fim ainda está muito longe. Tudo bem, o fim ainda está muito longe, mas ele vai ficar um pouquinho mais perto se eu der um passo, e depois outro, né? E assim, pouco a pouco, a gente vai avançando apoiado em Deus, que, como dizia ele, como ele acreditou, diz, olha, Deus dá a graça, Deus dá a ajuda. Por isso, jamais cair nessa tentação de olhar para as coisas só com olhos humanos. Esse é o ponto, né? A gente muitas vezes usa a nossa visão humana, que aliás foi duramente criticada por Cristo em mais uma oportunidade. Por exemplo, quando São Pedro, né, começa a querer afastar Jesus da paixão, ele vai de reto, Satanás, né, os teus pensamentos são dos homens, não são os pensamentos de Deus. Cristo critica duramente essa atitude de São Pedro, que estava tendo uma visão humana. Que Deus não permita isso, Senhor, dizia São Pedro. E Jesus dizia, você está louco, São Pedro. Vai de reto. Né? A tua visão não é a visão de Deus, é a visão dos homens. Então, cuidado com a visão humana. Cuidado com sermos razoáveis, sobretudo naquelas coisas que dizem respeito a Deus, porque aí a lógica é outra. Nós sabemos que a física newtoniana, física de Newton, ela funciona muito bem aqui na Terra. Então você aplica, né? Por exemplo, força igual a massa vezes aceleração. Funciona, né? Só que ela funciona porque nós estamos a baixas velocidades. Quando você sobe para altas velocidades, já não funciona mais. Aí você precisa da teoria geral da relatividade. Até onde eu sei, né? Eu não sou físico e não vou falar muito mais desse tema porque eu vou começar a me complicar. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: numa determinada específica situação, você aplica a física newtoniana, mas depois, quando mudam certas constantes, certas situações, né, aí você já tem que aplicar outras fórmulas, porque isso aqui já não funciona. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Algumas coisas, a lógica humana funciona bem, né? A lógica humana funciona bem. Por exemplo, o Waze. O Waze é lógica humana, né? Você diz, olha, eu tenho que chegar em Santos às 10 da noite. Então, eu ponho o Waze programa, diz, olha, para você chegar em Santos às 10 da noite, tem que sair às 8h30. É a lógica humana, funciona perfeitamente, né? Então, para algumas situações, a lógica humana vale. Mas depois existem outras coisas que a lógica humana não vale, não funciona. A física de Newton funciona para algumas coisas, para outra não. Aí, então, você tem que aplicar a lógica divina. O que vai funcionar é a lógica divina, que muitas vezes é uma lógica que vai se revelar oposta à lógica humana. Por exemplo, a paixão de Cristo. Humanamente falando, não tinha lógica, não tinha pé nem cabeça, né? Deixou todo mundo desconcertado. Ninguém entendeu o que estava acontecendo quando Jesus foi crucificado, né? Por quê?
porque não entendiam a mente de Deus. Mas aí é que está. Para entender aquilo, era preciso aplicar uma outra lógica, era preciso aplicar exatamente a lógica divina. Depois tudo ficou claro, né? E todo mundo disse, que sábio é Deus. Quão superiores são os planos de Deus do que os planos dos homens. Como Deus faz bem as coisas. Que maravilhosa é a ação divina, né? Mas aí foi a lógica divina. Por isso, na nossa vida, muitas vezes, vão acontecer coisas semelhantes. A gente vai ter que aplicar essa lógica divina, essa lógica sobrenatural, que contraria os nossos sentidos, que contraria a nossa lógica humana. Exatamente, aqui, um ponto concreto que a gente está refletindo, meditando, é exatamente o tema da nossa própria santidade, o tema da transformação do mundo, onde a lógica humana mostra que não é possível, que não dá certo, que não funciona. Mas aí a gente diz, não, pera, aqui existem mais elementos, aqui existe a graça, aqui existe o dom de Deus, aqui existe a vontade de Deus, e, portanto, eu não posso medir as coisas, calcular as coisas simplesmente com os elementos ordinários que eu tenho. Preciso disso, né? Por isso, eu tenho... Aí é o ponto de exame, né? Onde a gente se questiona, onde a gente examina. Qual é o meu tipo de visão? Eu sei, eu consigo dar esse salto para enxergar as coisas com perspectiva divina, quando cabe usar a perspectiva divina. Eu tenho a fé necessária. Eu acredito que aquelas coisas que Deus me pede são possíveis, por mais que às vezes sejam difíceis, por mais que às vezes humanamente eu digo, olha, eu não sou capaz disso, eu não tenho esse talento, eu não tenho essa fortaleza, eu não tenho essa inteligência, eu não tenho essa maturidade, eu não tenho essa paciência, eu não tenho o que for, né? Não tenho essas coisas. Mas Deus está pedindo. Então eu acredito. Né? Como é a minha atitude diante disso? Diante desses desafios, diante dos problemas, diante das cruzes do nosso caminho, diante dos planos que Deus nos propõe, nos pede, nós podemos adotar basicamente, simplificando, né? Certamente simplificando, resumindo um pouco, mas são basicamente duas atitudes. Uma atitude é a atitude do medo e da fuga, né? Da pessoa que foge. Infelizmente, tem gente que às vezes até por certo sistema, né, de default, habitualmente busca fugir dos problemas. Eu lembro, já faz bastante tempo, já faz o que, entre 10 e 15 anos, um colega de trabalho meu, que namorava uma menina desde tempos imemoriais, né? Desde tempos antiquíssimos. Namorava a menina e todo mundo se perguntava, quando vão casar? Quando vão casar? Todo mundo se questionava, né? Então, um outro amigo meu contou que uma noite lá fizeram uma pizzada, os dois casais, ele com a noiva dele e esse outro com a namorada dele, né? E lá pelas tantas, conversa vai, conversa vem, tal, né? Um perguntou pro outro, e aí, meu chapa, quando é que você casa? Diz que o cara petrificou, paralisou. Não teve reação. O cara estava de tal forma assustado diante dessa possibilidade que ele não foi capaz de reagir, né? Não foi capaz de reagir. Bem, essa é a atitude daquelas pessoas que muitas vezes, diante do problema, da dificuldade, do obstáculo, do compromisso, a pessoa o que faz? Foge. Então, no fundo, a atitude desse cara, ele estava com medo, né? Estava com medo de assumir um compromisso. Será que eu vou ser capaz de assumir um compromisso? De me casar, de ter uma família, né? De manter... Ele fugia.
Ele ia postergando a decisão, postergando. Vai que o mundo acaba antes e eu não preciso casar, né? Talvez fosse esse o plano dele. Estou rezando para Jesus voltar logo, aí eu não preciso casar. Pode ser que esse fosse o plano dele. Mas esse é um exemplo que a gente, no fundo, pode expandir para muitas e variadíssimas situações, onde muita gente, às vezes, acaba adotando a atitude da fuga. Né? Em vez de ir lá enfrentar, de ser corajoso, dizer, olha, vamos resolver isso aqui. Eu tenho um problema? Vamos resolver. Essa situação aqui com o meu colega de trabalho, a gente não se acerta bem. Vamos resolver isso aqui. Essa situação de família aqui, né? Sei lá, problema de herança, não sei, né? Vamos enfrentar essas coisas. Esse problema aqui na faculdade que não resolveu, é importante a gente enfrentar as coisas, enfrentar as situações, buscar as soluções, né? Ter essa coragem. Essa é uma atitude que às vezes algumas pessoas tomam, e o problema, sobretudo, é quando se toma essa atitude diante das nossas lutas. Todos nós temos defeitos, todos nós temos problemas. A gente não pode simplesmente ficar postergando. Às vezes, sei lá, o pai, a mãe, a irmã, o filho, a esposa, o avô se queixa do meu defeito, né? Eu sou impaciente, que eu falto os compromissos, que eu não mantenho a palavra, que não sei, mil coisas às vezes que as pessoas podem se queixar da gente, e a gente foge. Em vez de dizer, não, eu vou mudar aqui a minha atitude com essa pessoa, né? Estou sempre aqui tratando ela mal, não suporto essa pessoa. Não, está na hora de eu mudar, está na hora de eu resolver esse assunto, eu vou começar a tratar com caridade. E tudo bem que ela não me trata com caridade, mas eu vou parar de esperar que a iniciativa seja dessa pessoa, né? Às vezes a gente fica dizendo, não, se ela me tratar bem, eu trato ela bem. Então, eu fico esperando que a iniciativa seja do outro. Como o outro tem o mesmo pensamento, né? Evidentemente, nenhum sai do lugar nunca, porque um fica esperando a iniciativa do outro. E chega um momento que eu digo, olha, no fundo eu estou empurrando com a barriga esse assunto, eu estou fugindo de botar uma solução, o que eu vou fazer? Olha, vou eu tomar a iniciativa. O outro não quer tomar, eu tomo, né? Eu vou enfrentar isso aqui, né? E assim por diante, né? As mais variadas situações onde a gente tem que enfrentar com a ajuda de Deus. Por outro lado, a gente, exatamente olhando, por exemplo, de São José Maria, a gente percebe como nunca a atitude dele foi a de um homem que fugisse das responsabilidades, dos compromissos, da tarefa que Deus deu. Né? Já não, quem sou eu para fundar o Opus Dei, né? Aquele padre é melhor. Está aqui o nome dele, né? Não fez isso, né? Não fez, ele não empurrou para outros o problema. Disseram, bem, Deus me escolheu, sobrou para mim, vamos lá, eu não vou empurrar para o outro, não vou fugir, vou enfrentar. Né? Essa é a atitude. Essa atitude que ele teve, que nós devemos ter, exatamente porque ele foi um homem de atitude, foi um homem de enfrentar, foi um homem valiente, foi um homem corajoso, foi um homem de arregaçar as mangas e trabalhar, um homem de fé, um homem que confiou em Deus, um homem que foi dócil e que deixou a graça atuar, deixou o Espírito Santo transformar a vida dele, um homem muito mariano, eucarístico, se apoiou, né, na missa, se apoiou em Nossa Senhora. Por tudo isso, ele foi capaz de enfrentar as dificuldades, enfrentar os obstáculos, superar os problemas e pôr em prática aquilo que Deus esperava dele, por mais que parecesse impossível. Né? Graças a Deus, a Igreja nos apresenta muitíssimos bons exemplos, né? Todo santo canonizado, sempre quando a gente vai ver uma história, são sempre histórias diferentes, atrativas e que nos entusiasmam, né?
qualquer santo que a gente veja a história, nos deixa exatamente esse mesmo exemplo de pessoas que enfrentaram, que não tiveram medo, que acreditaram em Deus, se abandonaram em Deus, confiaram na graça e se lançaram a fazer, a realizar os planos de Deus. Essa deve ser a nossa atitude, né? Olhando para os santos, aprendendo do seu exemplo. Também a gente deve se lançar a fazer obras que aos olhos humanos, a lógica, diante da lógica humana, não tem pé nem cabeça. Aliás, a vida dos santos constantemente foi isso, né? Os santos faziam coisas que desconcertavam as pessoas que estavam à volta. As pessoas, todo mundo às vezes dava o conselho contrário, mas o santo diz, olha, eu não me movo com a lógica de vocês, eu me movo com a lógica divina. E a lógica divina que aponta para o outro lado. E o santo ia, e com o passar do tempo se comprovava que quem tinha razão era o santo. Era o santo. Né? Esse é o exemplo que fica, para nós, né? De pessoas que seremos capazes de realizar esses sonhos, não serão simplesmente sonhos, mas serão realidade, porque nós vamos batalhar, nos empenhar por tudo isso, e porque nós não fugimos, porque nós confiamos na graça, porque nós nos apoiamos em Deus. Vamos caminhando aqui para o final, vamos, como sempre, olhar para Nossa Senhora, que, aliás, como disse, era algo que São José Maria fazia frequentemente, né? São José Maria se apoiou muito. A sua luta não foi uma luta solitária, né? Teve que lutar muito, mas sempre teve a graça de Deus e o apoio de Nossa Senhora. E nós olhamos também o próprio exemplo de Nossa Senhora. Nossa Senhora recebeu uma missão, também ela recebeu uma missão árdua, difícil, mas ela não fugiu. Ela não fugiu e soube viver muito bem todos os temas, todas as etapas, e alcançou muitas graças de Deus para si, para os demais. A gente vê isso nas bodas de Caná, né, como ela alcança a graça. Nossa Senhora foi uma mulher forte, né? Foi uma mulher santa, foi uma mulher que acreditou na lógica divina. Querem algo mais absurdo do que aquilo que o anjo Gabriel disse para ela? É algo que até hoje muitas pessoas colocam em dúvida, né? De que ela conceberia pelo poder do Espírito Santo. E que o que nasceria dela seria filho do Altíssimo, né? Bem, se ela se deixasse levar por uma lógica humana, ou se ela se deixasse levar pelo medo, pela fuga, mas ela teve fé e por isso acreditou. E ela teve coragem e por isso não fugiu. Que bonito exemplo Nossa Senhora deixou para nós. Depois também no Calvário, né? Novamente o Calvário, a lógica humana. Nossa Senhora não se deixou levar pela lógica humana de rebelião contra a vontade de Deus, porque Deus estaria errado. São Pedro achava isso, né? Nossa Senhora tampouco fugiu, como fugiram os apóstolos. Então, Nossa Senhora é esse belo exemplo, né, de alma que crê, de alma que confia, de alma que enfrenta. Vamos pedir a ela que nos alcance também a cada um de nós as graças, as virtudes necessárias para que nós possamos realizar a bonita obra que Deus espera que nós realizemos na nossa vida e com a nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática, minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.